nós então agora vamos dar início a esse tema, mas antes nós gostaríamos de nos lembrar quais é que são as nossas funções principais. Como adventista, nós estamos aproveitando as oportunidades oferecidas pelos céus a fim de formatar a nossa mente, no sentido de nós nos alinharmos com a vontade de Deus. Isto é exatamente aquilo de que nós estamos buscando e isto é exatamente aquilo que Deus Pai gostaria muito que nós obtivéssemos grande êxito. Então nós temos como um padrão, o nosso ideal de vida qual é? É Gálatas 2, 19 e 20. Vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E nós lembramos desta citação do Espírito de Profecia, que ela deveria ficar gravada sempre dentro da nossa mente, porque Jesus Cristo age através dos órgãos e das nossas faculdades. Não são mais eles que vivem, escreveu Ellen White, não são mais eles que vivem e agem, mas é Cristo que vive através deles. Isto, então, nós apelidamos isso como se fôssemos ficar enjesuizados, que é precisamente o oposto de sermos endemoniados. Num determinado instante, nós estamos de um lado ou de outro e nós sabemos que não existe ponto morto. Muito bem, hoje então nós vamos tratar a respeito das alianças. Nós sabemos que tinha a antiga aliança, é aquela que gera para a escravidão do pecado. Bem observado pelo apóstolo Paulo, e foi ele que nos trouxe essa informação, que a antiga aliança ela gera para a escravidão do pecado, ou seja, ela não dá liberdade àquelas pessoas que estão nesta situação. E temos também a nova aliança, que ela gera para a liberdade do domínio do pecado, que é o nosso sonho. É exatamente aquilo que nós gostaríamos de que, a cada instante da nossa vida, nós pudéssemos então, estarmos na nova aliança. Muito bem. Uma pergunta que nós gostaríamos de fazer a cada um daqueles que estão aqui conosco. Quantas alianças foram feitas lá no Sinai? O entendimento generalizado dentro e fora do Adventismo é que lá se celebrou uma única aliança. Este é o pensamento. E qual é que era? Era a antiga aliança. Isso teria aquilo que aconteceu. Este é o pensamento generalizado que nós temos da nossa compreensão como a nossa comunidade em geral. Porém, veja que Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 385, ela nos traz esse tipo de informação. Se bem que este concerto houvesse sido feito com Adão e renovado com Abraão, então ela está falando daquele que é aquele que gera para a liberdade. Não poderia ser ratificado antes da morte de Cristo. Continuando, existira na promessa de Deus desde que se fez a primeira indicação da redenção. Fora aceito pela fé. Contudo, ao ser ratificado por Cristo, é chamado de novo concerto. Agora prestemos muita atenção. Outro pacto, chamado nas Escrituras de Velho Concerto, foi formado entre Deus e Israel no Sinai. Então, veja que tinha um concerto e agora foi formado um outro concerto. Então, lá em Israel foi formado não um apenas. E agora, este concerto, o antigo concerto, esse que gera para a escravidão, ele então foi ratificado por o sangue de um sacrifício, onde? Lá no Sinai. Então, nós temos um que é ratificado na cruz e outro que foi ratificado lá no Sinai. Então, quantas alianças foram feitas no Sinai? Quantas cerimônias que houve com relação à aliança com Deus? 2. Não foi apenas uma única. E no livro Patriarcas e Profetas, na página 371, nós lemos assim: mas se o concerto abrâmico continha a promessa de redenção, por que se formou outro concerto no Sinai? Percebem pelo que ali Ellen White está contrastando dois conceitos. Tinha o conceito abrâmico, que poderia ser reaceito pelos israelitas, mas houve também um outro conceito, que é esse que gera para a escravidão. Agora ela explica. Em seu cativeiro, o povo
em grande parte, perderam o conhecimento de Deus e os princípios do concerto abrâmico. Libertando-os do Egito, Deus procurou revelar-lhes seu poder e misericórdia, a fim de que fossem levados a amá-lo e a confiar nele. Trouxe-os ao Mar Vermelho, onde, perseguido pelos egípcios, parecia impossível escaparem, a fim de que se compenetrasse de seu completo desamparo e da necessidade do auxílio divino. Então, lhes proveu o livramento. Assim eles se encheram de amor e gratidão para com Deus e de confiança em seu poder para os ajudar. Ele os ligara a si na qualidade de seu libertador do cativeiro temporal. Página 371. Havia, porém, uma verdade ainda maior a ser lhes gravada na mente. Vivendo em meio de idolatria e corrupção, não tinham concepção da verdadeira santidade de Deus, não tinham também da excessiva pecaminosidade de seu próprio coração, de sua completa incapacidade para, por si próprios, por si mesmos, prestar obediência a Deus e de sua necessidade de um Salvador. Tudo isso lhe devia ser-lhes ensinado. E Deus os levou ao Sinai, manifestou a sua glória, deu-lhes a sua lei com a promessa de grandes bênçãos sobre a condição de obediência. Se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto, então me sereis um reino sacerdotal e povo santo. Esta foi a proposta que Deus, então, apresentou para eles lá. Ao dizer assim, meu conserto, ao que é que, de fato, Jesus Cristo estava se referindo quando ele disse assim, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes o meu conserto? Alguns, eles têm compreendido que esse conserto, alguém diz o seguinte, é o concerto abrâmico que estava sendo proposto novamente. Mas é evidente que nessa passagem, por meu concerto, ele não se referiu à aliança da graça, ao concerto abrâmico, ou à nova aliança, e sim à sua lei, aos 10 mandamentos. Então ele estava dizendo para eles o seguinte, se diligentemente vocês ouvirem minha voz e obedecerem aos 10 mandamentos, que agora ele chama de meu concerto, então nós lemos que de fato foi assim no livro de Deuteronômio, nós temos essa explicação e lá nós lemos assim, e ele vos declarou o seu pacto, o seu concerto, que ordenou que cumprisses. Qual é que era esse pacto? Os 10 mandamentos, e os escreveu em tábua de pedra. Então, realmente, quando Deus foi lá e disse assim, se diligentemente ouvirdes a minha voz e atenderes obedecerem ao meu pacto, então ele estava dizendo para eles, que ele estava propondo para eles para que eles obedecessem aos 10 mandamentos. E o povo, sim, o povo de fato entendeu que ele lhes falava mesmo a respeito deles guardarem a sua lei. Tanto que desavisadamente eles responderam o quê? Tudo o que o Senhor disse, nós faremos. E agora eu queria ter uma pergunta para cada um dos irmãos que estão aqui conosco. Se Deus Pai hoje chegasse para cada um de nós e dissesse, se diligentemente ouvirdes a minha voz e vocês obedecerem a minha lei, vocês vão ser um povo particular, um sacerdócio real, tal. Qual é que seria então, a resposta que cada um de nós deveria dar ao nosso Deus exatamente nesse momento? Muito bom. Então, também a gente poderia se perguntar, muito bem, eles deram uma resposta lá que não era uma boa resposta. Eles não deviam ter dito aquilo que eles não deviam ter respondido, mas o que então eles deveriam ter respondido? Esta é uma pergunta que nós gostaríamos de tratar enquanto nós vamos considerar um pouco deste assunto, porque você sabe, os assuntos da Bíblia nunca se esgotam, né? Muito bem. Agora, veja entender mais no Êxodo 20, tudo o que disse Yahvé, nós faremos. Esta aí foi a resposta que eles deram. Nós temos hoje os adventistas também entendem que eles estão neste tipo de equívoco. Será que nós temos também a necessidade de nós
não fazermos a proposta ou darmos a resposta que eles lá deram e que ela foi uma resposta que não deu resultado? De fato, a maioria absoluta, isso nos dói no coração, a maioria absoluta, lamentavelmente, ainda eles ainda não conseguiram sair desse tipo de situação. E a nossa necessidade, quando nós então estamos trazendo essa mensagem de 1888, é exatamente no sentido de nós ajudarmos a nossa comunidade a não darmos a resposta que os israelitas lá deram e que foi alguma coisa que trouxe para eles grandes dificuldades. O Espírito Profecia tem essa citação. O espírito de escravidão. Opa, escravidão tem a ver com o antigo conceito. O espírito de escravidão é gerado por procurar viver de acordo com uma religião legal. E o que seria, então, essa religião legal? Através de seu esforço para cumprir as reivindicações da lei em nossa própria força. Isso aqui, então, tem a ver com o legalismo, ou obras da lei, ou a justiça própria, ou aquele extrato de imundícia do livro de Isaías, que todos eles são sinônimos. O espírito de escravidão, então, ele é gerado por aquilo de que nós temos o desejo de nós obedecermos à lei de Deus na nossa própria força. O que é que esse pacto gera? O que é que esse pacto que gera para a escravidão do pecado? O que é, de fato, então, esse pacto ali que é problemático para nós? No livro Patriarcas e Profetas 371, 372, nós lemos assim: o povo não compreendia a pecaminosidade dos seus corações e que sem Cristo lhes era impossível guardar a lei. Agora, quando nós falamos de sem Cristo, nós estamos aqui diante desta proposta de Ellen White de que com Cristo significaria pela fé no poder da palavra de Deus. Então o povo não compreendia a pecaminosidade de seus corações e que sem Cristo lhes era impossível guardar a lei. E prontamente eles entraram em concerto com Deus, entendendo que eram capazes de estabelecer a sua própria justiça, declararam: tudo o que o Senhor tem falado faremos e obedeceremos. Haviam testemunhado a proclamação da lei com terrível majestade e tremeram aterrorizados diante do monte. E, no entanto, apenas algumas semanas se passaram antes que violassem o seu concerto com Deus e se curvassem para adorar uma imagem esculpida daquele bezerro de ouro. Não poderiam esperar o favor de Deus mediante um concerto que tinham violado. Agora, vendo a sua índole pecaminosa, a necessidade de perdão, foram levados a sentir que necessitavam de um Salvador revelado no concerto abrâmico e prefigurado nas ofertas sacrificais. Aqui, então, nós devemos verificar bem claro. Eles estavam aonde? Eles agora, pela fé e o amor, uniram-se a Deus como seu libertador do cativeiro do pecado. Estavam preparados para apreciar as bênçãos do novo concerto. Então, vocês percebem que lá no Sinai foram feitos, de fato, dois concertos. Primeiro fizeram um concerto que já era para a escravidão. E depois que eles então adoraram o bezerro de ouro, eles aceitaram o novo concerto, na sua primeira fase, ou seja, antes da cruz. Então, eles estavam no antigo concerto, e aquele que já era para a escravidão, e agora então eles foram levados por essa experiência ao novo concerto. Repetindo, quantas alianças foram feitas lá no Sinai, então? Apenas para deixar bem firme isso daqui, entre que não foi feito uma, foram feitas duas alianças. Primeiro foi feito o antigo concerto e depois foi feito o novo concerto. E nós lemos no livro de Gálatas o apóstolo Paulo dizendo o que significavam então esses dois concertos que foram feitos lá. Pois está escrito que Abraão teve dois filhos, um da mulher escrava e o outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne e a da livre mediante a promessa, ou seja, pela fé. Essas coisas são alegóricas porque essas duas mulheres são duas alianças, ou seja, Agar e Sara representam o antigo concerto e o novo concerto.
Uma é, na verdade, que se refere ao Monte Sinai e gera para a escravidão. Esta é H. Então, onde é que nós encontramos essa tal de antiga aliança que gera para a escravidão? Aonde é que está registrado esta aliança que ela foi ratificada lá lá no Sinai? Aonde é que no livro de Êxodo a gente encontra este registro? A maior parte dos nossos irmãos e a maior parte daquele entende que são também entre cristãos que não estão dentro da nossa comunidade, se nós pedirmos para eles aonde é que está registrado a antiga aliança na Bíblia, muito dificilmente nós vamos obter alguém que vai dizer está exatamente no livro de Êxodo 24, 3-8. E o que nós lemos lá? Veio, pois, Moisés e se referiu ao povo todas as palavras do Senhor e todos os estatutos, ou seja, tudo aquilo que o povo ele precisava fazer. Então, todo o povo respondeu a uma voz e disse, tudo que o Senhor falou, nós vamos fazer. Pronto. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e tendo se levantado, agora veja que ele vai então fazer a cerimônia do antigo concerto, esse que gera para a escravidão. Moisés escreveu todas as palavras do Senhor e tendo se levantado pela manhã de madrugada, erigiu o altar ao pé do monte e 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. E enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram ao Senhor holocaustos e sacrifícios pacíficos de novilhos. Moisés tomou aquele sacrifício que foi feito. Moisés tomou metade do sangue e o pôs em bacias, e a outra metade aspergiu sobre o altar. Tomou o livro da aliança e o leu ao povo e disseram, tudo que o Senhor falou, faremos e obedeceremos. Então, tomou Moisés aquele sangue e o aspergiu sobre o povo e disse, eis aqui o sangue da aliança que o Senhor fez convosco a respeito de todas essas palavras. E agora, então, foi ratificado o antigo concerto. O antigo concerto que dizia o quê? Dizia que o povo iria tomar a sua própria força e eles iriam obedecer a Deus. Este aqui foi aonde foi, então, sacramentado, foi ratificado este antigo concerto. A cerimônia foi única. Este concerto não tem uma outra cerimônia. Ele só foi feito uma única vez. Porém, essa aliança vigora ainda hoje. Lamentavelmente, a absoluta maioria que está no antigo concerto, eles não sabem que estão nela. E isto é uma tristeza, entende, para nós. E precisamente nisto é que nós, então, precisamos ajudar os nossos irmãos, correto? Eles supõem estar na nova aliança. Sabe por quê? Porque eles participam da ceia. Porém, não devemos, veja, que se alguém participa da ceia, mas não está comendo a carne e bebendo o sangue de Cristo Jesus, ele não está no Novo Testamento. Hein? Ainda que ele participe da ceia, se ele compreende que agora ele vai tomar a graça de Deus e vai entender, obedecer a Deus, ele está ainda no antigo concerto. Então, isso daqui é um ponto que é extremamente delicado e que nós, então, precisamos ajudar os nossos irmãos. A maioria absoluta não sabe que está no antigo concerto, que está na antiga aliança, essa que já era para a escravidão. Eles supõem que, porque eles participam da ceia, Jesus Cristo não falou assim, este é o sangue da nova aliança e tal. Então, se eles participam da ceia, mas participar da ceia e depois não estar durante todos os dias comendo a carne, bebendo o sangue, que significa fazer o quê? Aquilo que Ellen White acabou de descrever, de nós enfrentarmos as tentações tendo fé absoluta, que a hora que nós citarmos a palavra de Deus diante de uma tentação, aquela palavra ela é autorrealizável e ela vai criar em nós o conteúdo, ou seja, nós recebemos a Cristo Jesus e ele vem viver dentro de nós, que é o Gálatas 2, 19 e 20. Mas a maioria pensa que está no novo concerto apenas porque participam da ceia. Aqui nós temos o livro de Jeremias, no capítulo 31, e ele nos dá esse tipo de informação. Apenas para nós nos situarmos,
O Jeremias viveu alguma coisa perto de 600 anos antes de Cristo, ou seja, alguma coisa perto de 900 anos antes do Sinai. E profetizou que a primeira fase da Aliança da Graça seria substituída pela segunda fase. Então, a nova aliança nós temos uma fase antes da cruz e outra fase depois da cruz. O novo conceito ele foi constituído no Sinai e ele vai o antigo conceito ele foi estabelecido, foi ratificado lá no Sinai e ele vai até o dia da volta de Jesus, ambos. E agora o Jeremias, então, ele denomina esta nova aliança, ela denomina essa segunda fase como nova aliança ou novo pacto. E ele o faz nesses termos que tanto nós podemos lê-lo no livro de Hebreus, como também no próprio livro de Jeremias. Eis que vem diz o Senhor, em que eu farei um novo pacto com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não conforme o pacto antigo, aquele do Êxodo 24, que nós lemos há pouco, aquele que gera para a escravidão, não conforme o pacto que fiz com os seus pais, no dia em que eu os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles quebraram o meu pacto. Aqui, no livro de Deuteronômio 13, 4:13, o que é que aconteceu? Eles transgrediram a lei de Deus quando eles fizeram o quê? Quando eles adoraram aquele bezerro de ouro. E ele completa dizendo assim, embora eu os tenha desposado, diz o Senhor. Então aqui o Jeremias está falando o seguinte, foi feito um pacto, ele está se referindo ao novo, foi feito um pacto desde o Éden, porém agora, entendeu, eu vou fazer um novo pacto, ou seja, era a segunda dispensação, ou seja, o pacto da nova aliança depois da cruz. Então, repetindo, quantas foram as alianças feitas lá no Sinai? 2. Qual é a antiga aliança, aquela que gera para a escravidão do pecado? O que é, então, essa tal de antiga aliança? A maior parte das pessoas, a maior parte dos cristãos, aqueles que estudam na Bíblia, eles dão entender como a referência de que esta aliança que gera para a escravidão seria aquela da lei cerimonial, do santuário terrestre, dos sacerdotes, dos cordeiros. Porém, isto não é aquilo que a Bíblia nos ensina. A que gera para a escravidão do pecado nada tem a ver com a cerimonial. Não tem nada a ver com o santuário, com os sacerdotes. O santuário, os sacerdotes, o que ele era? Dobre bem a atenção nesse ponto. Esse tema é um tema que é muito mal compreendido. A lei cerimonial, o que ele era? Era o evangelho em símbolo. Ora, como é que nós poderíamos dizer que seria possível que o evangelho em símbolo fosse gerar escravos? Isso aqui seria uma contradição tremenda. Então, nós vamos precisar redobrar bem a nossa atenção para que a gente se mantenha bem firme naquilo que é a realidade. Muito bem, aqui nós temos no livro de Hebreus, onde o apóstolo diz que existe um defeito na primeira fase da nova aliança. E ele faz dentro desta parte. Veja no livro de Hebreus 8:7. Porquanto seu primeiro pacto, ou seja, a primeira fase da nova aliança antes da cruz. Então, se o primeiro pacto fora sem defeito, nenhum lugar se teria buscado para o segundo, ou seja, para aquele depois da cruz. E qual é que era, então, esse tal de defeito que o apóstolo aqui está dizendo? Era precisamente esse daqui. Porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova os pecados. Ou seja, o que entende que... E depois ele repete de novo, olha, e se oferecem assim dons como sacrifício, embora esses, no tocante à consciência, sejam ineficáveis para aperfeiçoar aquele que presta culto. Então, por que ele que tinha esse defeito? Porque aquele sangue era apenas um sangue simbólico. Ele apenas refletia, ele apenas simbolizava aquilo que ia acontecer na cruz. Em outras palavras, o perdão que era oferecido no Antigo Testamento, ou aquele na primeira fase da nova aliança, o perdão viria a ser concedido apenas na cruz.
O sangue daqueles animais não perdoava os pecados. Ele apenas apontava para o sangue de Cristo na cruz. Então, esse era o defeito que o apóstolo Paulo apontou. Frisemos novamente que o primeiro pacto aqui em foco nada tem a ver com a antiga aliança do Êxodo 19:24. E, pela forma como Deus fez, os dois, tanto um como o outro, ele tem o mesmo nome, antiga aliança, o antigo pacto. Ou seja, a palavra antigo pacto, ela pode estar se referindo àquele que gera para a escravidão, como também pode se referir ao outro que é totalmente diferente, que é a primeira fase do novo conceito. Daí que aqui, então, eu pude entender esse tipo de observação, porque alguém poderia dizer o seguinte: aquele defeito que tinha era exatamente porque os israelitas lá, eles adoraram o bezerro de ouro. Mas não, como este pacto tinha a ver com aquele depois, antes da cruz, aquele que gera para a liberdade, então nós devemos considerar que este primeiro pacto aqui em foco, ele nada tem a ver com a aliança do Êxodo 19:24, daí que não faz qualquer sentido atribuir o defeito acima à adoração do bezerro por parte dos israelitas, mesmo porque a gente deve notar que aqui o apóstolo Paulo está apontando que o referido defeito, ele não estava no povo, ele estava na própria aliança, na própria primeira fase da nova aliança. E agora, nós devemos, então, tirar algumas conclusões tremendamente importantes. Quem é que está hoje na antiga aliança que gera para a escravidão? Aquela do legalismo, justiça própria? Quem? Todos os que não praticam o método de Cristo. Todos aqueles que não aprenderam a seguir o exemplo de Cristo, seguir o exemplo de Paulo, quando ele disse: sede meus imitadores, como eu também sou de Cristo. Todos aqueles que não aprenderam o núcleo da mensagem de 1888 e que eles não estão cultivando esta fé no poder da palavra de Deus para lhe dar todas as vitórias, nós lembramos aquilo que Ellen White escreveu. Ele escreveu assim, que quando a presença visível de Jesus Cristo fosse tirada daqui, a palavra ia ser a fonte do poder. A todos aqueles que não estão comendo a carne e bebendo o sangue de Cristo Jesus, todos eles estão no antigo concerto, quer eles participem da ceia ou não. Porque eles podem até estar participando da ceia, e fazem muito bem em participar. Contudo, se depois não estão, durante todos os dias, não estão comendo a carne, bebendo o sangue de Cristo Jesus, se não estão fazendo aquilo que Ellen White escreveu no livro Desejado de Todas as Nações, a página 88. Para cada tentação, Jesus Cristo tinha uma única resposta. Agora, se esse Jesus vem viver então em nós, ele, quando ele estava aqui, para cada tentação, ele tinha uma única resposta. Agora ele vem viver em mim e ele mudou? Não pode, né? Então, o próprio Jesus Cristo que vive em nós, ele tem todo o desejo de continuar praticando o seu método, e ele faz isso exatamente quando nós nos decidimos, adiante de qualquer tentação, enfrentar o inimigo de Deus, citando a palavra de Deus. Então, todos aqueles que ainda não compreenderam o núcleo da mensagem de 1888, lamentavelmente, eles estão na antiga aliança e, lamentavelmente, eles não sabem disso. Então, por isso, que nós precisamos ajudá-los. Então, participar da ceia e não estar comendo a carne de Cristo é uma grave dificuldade, entende? É uma situação em que nós devemos fugir dela com todas as nossas forças. E tem quem é, então, que está na nova aliança? Aquela que gera para a liberdade do pecado, aquela que gera para a liberdade do domínio satânico. Precisamente aqueles que aprenderam o método de Cristo Jesus. Eles agora estão se colocando, e nosso Deus sabe que agora vai se formar aquele grande exército de adventistas e de não adventistas, de todos os outros que também vão se tornar adventistas, porque lá no final todo mundo vai ser adventista, aqueles que vão ser os fiéis a Deus. Esses todos que aprenderam a cultivar a fé no poder da palavra de Deus, é que então eles estão na nova aliança, essa que gera para a liberdade. Quem é que nos diz isso?
é exatamente aquilo que Ellen White fala. E agora vem uma parte dele que dói o coração, viu? Dói o coração, porque a gente não gostaria nunca que isso, agora, que Ellen White tivesse escrito isso que nós vamos ler há pouco. A gente gostaria muito de não termos esse tipo de realidade. Mas Ellen White escreveu assim: esta é a nossa mensagem, a própria mensagem que os três anjos... Quando ele fala em três anjos, então é a mensagem da terceira mensagem angélica, né? Esta é a nossa mensagem, a própria mensagem dos três anjos, que os três anjos, voando pelo meio do céu, estão proclamando. Uma nova vida está vindo do céu e tomando posse de todo o povo de Deus, ou seja, está tomando posse do coração dos adventistas do sétimo dia. Uma nova vida está vindo do céu e tomando posse do povo de Deus. Mas, agora vem a tristeza, introduzir-se-ão divisões da igreja. Que mais? Desenvolver-se-ão dois partidos. Alguém ele poderia dizer o seguinte: bom, esses dois partidos, de fato, então é o joio e o trigo, né? Porém, joio e trigo sempre existiram, né? O verbo aqui, que se introduzir-se-ão e desenvolver-se-ão, está no futuro. E quando é que foi escrito isso daí? Foi escrito exatamente em 1896. Joio e trigo, Ellen White sabia muito bem que tinha naquela época. Então, ela está falando num outro tipo de divisão e um outro tipo de partido. Então, aqui, Ellen White nos está dando a informação de que a nossa querida comunidade adventista do sétimo dia, ela está dividida em dois grupos. E quais são, então, esses dois grupos? Hoje, então, nós temos dois partidos. Um que é a favor dessa mensagem e, lamentavelmente, outro que não conseguiu compreender e, por isso, ele se põe como opositor a esta mensagem. Um da nova aliança e o outro, lamentável, da antiga aliança. Isto aqui é uma profecia que Ellen White trouxe. E como é uma profecia que nós entendemos que ela tem origem divina, nós devemos, obviamente, como pesquisadores da verdade, nós devemos, então, dar atenção. Os que estão na antiga aliança, que gera para a escravidão, e aqueles que estão na nova aliança, que gera para a liberdade. Aquele que, lamentavelmente, ainda não compreendeu, porém, que nós esperamos que a maior parte dos nossos irmãos ainda venha a aceitar. E agora nós também fazemos uma outra realidade e nós vamos buscar a resposta para esta questão que está aí em vermelho na própria Bíblia. Existe acordo entre esses dois partidos? Eles podem conviver harmoniosamente entre si? Vejam aquilo que nós lemos, e nós lemos isso no livro de Gálatas. No livro de Gálatas nós lemos assim: como porém outrora o que nascera segundo a carne perseguia o que nasceu segundo o Espírito, agora ele diz, assim também é agora, hoje. Lamentavelmente, nós estamos diante desta divisão profetizada pelo Espírito de profecia. Formar-se-ão dois partidos, um segundo a carne e outro segundo o Espírito. Um é aquele que é opositor a essa ideia de que cada tentação deve ser enfrentada com fé no poder da palavra de Deus, e o outro entende que está cultivando esta mesma fé. Então, com relação a esta realidade, que tipo de acordo entende que poderia ter esses dois partidos? Apenas esse daqui, de acordo com o livro de Gálatas. Um partido entra com as costas e outro entra com os açoites. Um é o servo prudente. Lembra-te que no livro de Mateus 24 tem o servo prudente que ele está servindo o evangelho corretamente aos seus conservos. E tinha também o servo mau que espancava. Ele espancava exatamente do jeito como o livro de Gálatas está falando. Esses aqui são os dois partidos que Ellen White, em 1896, falou que eles viriam a acontecer. Um é o grupo das virgens prudentes e outro o das virgens loucas. Os do método de Cristo, atualmente, devem dizer o que é o nosso Pai Celestial, ou seja, aqueles então que estão cultivando a fé no poder da palavra de Deus, como é que eles deveriam então se dirigir ao nosso Deus quando ele disser o seguinte:
se diligentemente ouvirdes minha voz e cumprirdes todos os meus mandamentos, o que entende que esse povo agora tem o desejo de dar de resposta? Tudo o que o Senhor falou, o faremos e obedeceremos, mas o quê? Pelo poder da palavra de Deus. Esta devia ser a resposta que os israelitas deviam ter dado. Pela fé no poder da palavra, de fato, isto é possível. E nós temos uma citação do Espírito de Profecia que diz que o movimento adventista finalmente vai se apresentar perante o universo todo e vai dizer tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos pela fé no poder da palavra de Deus. Amém? Muito bem. Deixa eu passar a introdução, ter uma informação para vocês. Existe nos Estados Unidos o LGT. O LGT é o Last Generation Theology. E esse pessoal do Last Generation Theology, quem é que eles são? É o pessoal da teologia da última geração. Foi mal entendido aqui. Eles são todos pós-lapsarianos. E nós lembramos que em 1888, todo mundo também era pós-lapsariano, não tinha nem pré, não. E como é que eles reagiram, entende? Quando nós fomos apresentar para eles esta mensagem? Eles, lamentavelmente, não se enxotaram, entende? Que Deus tenha a bênção de dar a cada um de nós, instante a instante, nós estamos na nova aliança, que ela gera para a liberdade. Isto é exatamente o vivo. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. No poder da palavra de Deus, nós podemos olhar firme no olho de Jesus e dizer para ele, nós não vamos fazer, o Senhor é que vai fazer em nós, porque o Senhor é a videira que produz nos ramos e nos dá a bênção, Senhor Deus, de nós sermos desse ramo. Pela fé no poder da palavra de Deus, nós podemos dizer a Deus Pai, tudo o que o Senhor falou, faremos e obedeceremos, e exatamente esta é a proposta do movimento de 1888. Agora aqui, eu vou sair fora um pouco desta mesma parte aqui, porque eu gostaria então de fazer um resumo daquilo que nós falamos. Muito bem, aqui nós temos isto. Nós temos aqui então a Aliança da Graça, que ela vai de Éden até o Éden. E esta é a nova aliança que foi instituída lá do Éden, ela vai até o Éden. Ela tem uma parte aqui antes da cruz, e ela tem a sua parte também depois da cruz. E agora, então, nós devemos verificar isso. A nova aliança é a Sara, que nós lemos no livro de Gálatas, né? Ela gera para a liberdade, está no livro de Gálatas 4:24. E o que é, assim, aquele conhecimento de tipo, aquele evangelho pé no chão? O que significa? Significa nós vencermos pela fé no poder da palavra de Deus. É o Gálatas 2:20. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E Ellen White nos diz que ele vem exatamente na hora que nós enfrentamos as tentações com fé no poder da palavra de Deus. Ela também é aquela do linho finíssimo, do Apocalipse 18. E aquele da veste nupcial, do Mateus 24. Tinha uns lá entre que não tinham a veste nupcial, e aquele que não tinha a veste nupcial, ele foi lançado fora. É precisamente aquele das virgens prudentes ou do servo fiel. Então, isto é a aliança da graça. Agora, nós temos aqui esta aliança, que ela tem a primeira fase. Então, a primeira fase é chamada de Antiga Aliança. Porém, nós temos uma outra Antiga Aliança, que é aquela das obras da lei. Aqui, nós temos assim, que a primeira fase, ou a primeira disposição da Nova Aliança, ela é antes da cruz, ela tinha o que de realidade nas cerimônias, exatamente os sacrifícios de aves e de animais, ela era representada lá e era feita no santuário celestial, pelo menos do Sinai em diante. Ela envolvia sacerdotes, os sumos sacerdotes, os sacerdotes e o sumo sacerdote eram homens, eram então segundo a ordem de Levi. Isto, o que aconteceu? Era desde o Éden, passou 2.500 anos, chegamos no Sinai, e nós passamos mais 1.500 anos
então nós damos na cruz. Então, ela tinha aqui cerca de 4.000 anos. Esta, então, é a primeira fase da nova aliança, da aliança da graça. Agora, nós temos a segunda fase. A segunda fase da nova aliança, ela é depois da cruz. O que é que nós entendemos? Que é a segunda dispensação da nova aliança, depois da cruz. Ela começou a entender quando foi derramado o sangue de Cristo na cruz. Ela está envolvida com o santuário celestial e o sacerdote, sumo sacerdote, agora é Jesus, que é a segunda ordem de Melquisedeque. Nós estamos já há 2023 anos nela e nós não sabemos quanto tempo é entre que nós vamos chegar até o Éden, o novo Éden. Agora vamos olhar um pouco a antiga aliança. A antiga aliança ela foi celebrada no Sinai e é representada no livro de Gálatas 4:24 por aquele Agar, aquela mulher, a escrava, que gera para a escravidão do pecado. O que é em termos de tipo de realidade de vida? É a tentativa de guardar a lei de Deus pelas próprias forças humanas. Pelas próprias forças humanas. E o que dá disso? Um fracasso incontestável, lamentavelmente. E destes aqui, o mais sutil que existe é aquele que o crente pensa assim: eu agora vou tomar a graça de Deus, eu vou tomar a palavra de Deus e eu vou construir um caráter semelhante ao de Cristo. Não, nós não estamos dispostos e não estamos com a intenção de nós formarmos um caráter semelhante de Cristo. O que nós estamos a fim é que Jesus Cristo venha viver a sua vida em nós. Quando isto acontece, nós estamos então no Gálatas 2:19-20. Nós então estamos diante de alguém que ainda assim, da mais sutileza de todos os enganos, ele diz: eu agora vou construir um caráter, e eu vou construir um caráter pela graça de Deus, que nem aquele de Cristo Jesus. Não, aquilo que nós desejamos é nós permitirmos que Cristo Jesus venha viver a sua vida em nós. Então, é a tentativa de guardar a lei de Deus por suas próprias forças, ainda que fosse pela influência do poder da palavra de Deus. Nós devemos, então, saber claramente que, para que haja vitória, há sim a necessidade de que o meu esforço se una com o esforço, com o poder da palavra de Deus. Porém, quem está produzindo é a videira verdadeira e não nós. Isso aí, então, da antiga aliança é a justiça própria, obras da lei, e está de novo lá entre aquela figura triste das virgens loucas ou do servo que é espancador. Muito bem. Nós aqui agora gostaríamos de observar então uma parte. Aqui nós temos uma que no livro de Hebreus é chamada de Antiga Aliança, e também esta daqui é chamada de Antiga Aliança. Ou seja, a primeira fase da nova aliança e aquela aliança que gera para a escravidão, ela tem na Bíblia o mesmo nome. E isso aqui com muita facilidade, chega a fazer com que uma e a outra pessoa lá venham a confundi-las e considerar que a primeira fase da nova aliança é exatamente esta que foi celebrada no livro de Êxodo, do capítulo 24. Ainda que essas alianças tenham o mesmo nome, elas não têm nada uma a ver com a outra. E é seguinte, então, entender a realidade. Se nós, então, viemos a compreender bem a respeito desse quadro aqui, então nós vamos poder estar bem situados com relação a esse assunto das alianças. Então, nós pensamos que, dessa forma, nós apresentamos aquilo que desejávamos com relação ao esclarecimento do que é a antiga aliança, do que é a nova aliança, do que é aquela que gera para a escravidão, do que era a nova aliança antes da cruz e na sua fase depois da cruz. Amém? Então, nós damos por encerrado este tipo de explanação e vamos pedir a bênção do nosso Deus. Nosso Pai, nosso Deus querido, nós te agradecemos porque, pela sua graça, o nosso Deus veio a nos ensinar através do Espírito de profecia
a respeito da antiga aliança, aquela que gera da escravidão, e também a respeito da primeira fase da nova aliança e também da segunda fase. Rogamos, Senhor Deus, que, pela sua graça, nós possamos estar entre aqueles que o nosso Deus considera como seus filhos e que o nosso Deus considera como seus templos, que vem habitar em nós continuamente. Dá-nos essa bênção. Possibilita também, Senhor Deus, que estas informações cheguem à mente de todos os seus filhos na face da terra, em nome de Jesus. Amém.